Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andrea Metzner. São 9h50, 9h50. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andrea Metzner. E hoje a gente vai falar sobre o açúcar na pressão arterial. Será que o açúcar ajuda ou não? Será que aumenta a pressão? Enfim, gente, você vai saber aí algumas dicas de como você usar o açúcar no seu dia a dia. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. A gente sabe aí que o sal é um dos grandes vilões, né, da pressão alta. Mas o açúcar também é, Carla? É, exatamente. Então é um assunto bem interessante que está sendo falado bastante, né? Porque o sal a gente já sabe, né? Que a gente deveria consumir em torno de 3 a 6 gramas por dia. E geralmente as pessoas acabam consumindo muito mais que isso, às vezes 15, 20 gramas por dia. Então, se você medir lá 3 a 6 gramas ali e tentar usar durante o dia, você vai ver o quanto sal você está usando na sua alimentação. Mas o açúcar também está sendo vilão. Porque o açúcar, ele vai provocar, o excesso dele pode causar uma obesidade, né? Pessoas obesas principalmente, né? E o açúcar vai fazer as pessoas aumentar de peso e também vai fazer com que o coração tenha que bombear mais sangue e fazer mais força, né? Então acaba aumentando a pressão arterial também. E por que o açúcar? Mas não só o açúcar é usado assim diariamente, aquele açúcar branco, mas sim o açúcar que está embutido nos alimentos industrializados, principalmente, né? Desde cucas, bolos, qualquer alimento industrializado tem açúcar. E tudo isso tem sódio. Então, associando a isso, ele vai sim aumentar a pressão. Olha só que interessante, Carla. E assim, se a gente fosse falar um consumo ideal de açúcar por dia, qual seria? Então, na verdade, a gente deveria dosar isso, né? Então, assim, até no máximo 5 colheres de chá por dia. Mas contando o que a gente já consome desses alimentos industrializados. Então, não é que você pode consumir 5 colherinhas de chá do açúcar branco lá por dia. E aí você pensa, nossa, e às vezes tem gente que usa 3, 4 só numa xícara, às vezes, de café com leite, né? A de chá é aquela colherinha pequenininha, né? Então, assim, você acaba consumindo muito açúcar. Então, as pessoas deveriam tirar o açucareiro da mesa. É igual o sal. Não deixar na mesa, porque se tá ali, você vai usando, né? Ah, não tá muito bom, vamos pôr mais um pouquinho. E as pessoas acham, como você disse, que o açúcar é só aquele que a gente pega na colher e coloca no café, né? Mas na verdade tem pessoas que fazem aí bolos com 2, 3 xícaras de açúcar, né? Muito mais. Então, assim, tudo tem açúcar, né? Então está envolvido muita coisa. E outra coisa, assim, que a gente pode observar, às vezes nos rótulos dos alimentos está escrito lá, glicose, é açúcar. Xarope de milho, é açúcar. Então, o mais vilão é esse xarope de milho, que ele está onde? Em adoçantes comuns e refrigerante. E aí as pessoas consomem, imagina, nós já até comentamos sobre isso, né, Andréia? Nos refrigerantes, às vezes uma latinha de refrigerante, se nós for colocar em proporção de açúcar que tem uma latinha, aqueles copinhos de plástico, assim, de 150 ml, uma latinha tem quase 3 daqueles de açúcar, né? Se a gente muito açúcar, né? For assim, colocar dentro ali, né? Porque é líquido, o açúcar é líquido, então assim, é puro açúcar mesmo. E os sucos industrializados, tudo já vem açúcar. Então, isso tudo é açúcar, esses conservantes que estão ali, que vai aumentar a pressão. E, Carla, se a gente fosse falar, então, na substituição do açúcar, quais seriam as opções que a gente poderia usar para substituir o açúcar? Então, tem pessoas, às vezes, que tiram totalmente o açúcar e começam a usar o adoçante, mas usa em excesso.
Um assunto bom para nós falarmos também, né, Andréia? Porque tem pessoas que usam o excesso de adoçante. Não sabe colocar 3 gotinhas, coloca 10, 15 gotinhas, né? Então também é um assunto mais para frente pra gente falar. Mas nós podemos, assim, substituir o açúcar branco mesmo por açúcar mascavo, açúcar demerara. Então, assim, são açúcares mais saudáveis, né? Assim, esse açúcar do nosso dia a dia. E até nas nossas preparações de fazer bolo, de fazer pão, de fazer várias coisas que vai o açúcar, usar um açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo ele contém mais vitaminas. Então, vamos falar sobre esse assunto semana que vem, Andréia? Vamos falar sobre as diferenças dos açúcares, né? Então, daí eu posso colocar a diferença do açúcar mascavo, do demerara, do açúcar cristal, do refinado. Por que nós não devemos usar o açúcar refinado, né? Quais as diferenças? Será que o açúcar refinado, o açúcar branco, ele tem algumas vitaminas, né? Então esse assunto a gente pode falar no próximo programa, né? E assim, lembrando, Andréia, que nós encontramos o açúcar naturalmente nas frutas e nas verduras. Então, assim, se você não consumir açúcar, assim, normalmente, ele não vai faltar no seu organismo, né? Então, assim, não tem problema. Então, por isso, essa questão que a gente falou, que aumenta a pressão arterial, é todo um envolvimento, porque o açúcar aumenta o colesterol, ele aumenta a produção de insulina no nosso corpo, porque você consumiu muito açúcar, o corpo entende que esse açúcar vai todo para a circulação. Então, ele aumenta a produção de insulina, né, para normalizar isso. Então, pode acontecer até uma hipoglicemia, né? Então, aí ele vai causando outros problemas e um deles é essa pressão arterial. E às vezes a pessoa só se preocupa com o sal, mas nós temos que se preocupar com tudo que envolve, inclusive os alimentos que tem muito sódio, principalmente. Carla, falando aí do açúcar que aumenta a pressão arterial, muitas pessoas usam às vezes de colocar o sal embaixo da língua. Se a gente substituir o sal pelo açúcar, é melhor para aumentar a pressão quando a pessoa está com a pressão baixa? Tem que cuidar um pouquinho, porque assim, como a gente tem aquelas papilas embaixo da língua, ela absorve direto na circulação. Então tem pessoas que estão com a pressão baixa, vai pôr o sal embaixo da língua. Não é interessante fazer isso. Se está com uma hipoglicemia, por exemplo, o açúcar mais baixo, colocar um mel ou o açúcar embaixo da língua é interessante porque vai subir mais rápido. Agora, o sal, a pressão pode subir muito rápido. E a pressão subir rápido é mais perigosa, né? Então, é interessante, assim, você comer alguma coisa salgada. Pega lá, come um tomate com sal, uma bolacha salgada, come alguma coisa salgada para aumentar a pressão. E até é interessante, às vezes, colocar um pouco de açúcar embaixo da língua ou comer alguma coisa assim, né? Para normalizar, não é para aumentar a pressão, né? Mas o sal, fazer isso de colocar o sal embaixo da língua é bem perigoso, porque ele aumenta muito rápido e pode aumentar demais. Né? Às vezes a pessoa não sabe a dosagem que vai colocar ali, né? Pensa, tô mal, vou colocar, né? Então é melhor comer alguma coisa salgada que o efeito vai ser melhor. Caso tiver com a glicose baixa, daí sim coloca o melzinho, o açúcar, que daí vai ser um pouquinho mais rápido mesmo. E lembrando que a gente fala todos os dias, né? A questão não é de você não poder usar o açúcar, mas usar com moderação. Com certeza, porque tem pessoas que usam, assim, a gente vê aquele café, né? Sobra às vezes aquele açúcar embaixo ali, coloca demais, ou usa açúcar em tudo, né? Então, assim, às vezes a gente vai acostumando o nosso paladar a usar menos ou sem usar, não usar. Por exemplo, o chá. Se nós usarmos o chá com açúcar, nós perdemos o benefício do chá. Adianta você, por exemplo, tomar um chá de hibisco com açúcar? Você precisa que ele seja diurético, mas aí você coloca o açúcar, daí você faz aquele efeito diurético, mas aí você acaba aumentando o peso porque você usou o açúcar, então, ou o adoçante, né? Então você precisa, na verdade, fazer essa substituição ou diminuir. Chás nenhum, na verdade, deve ser usados com açúcar, porque senão você não tem os benefícios dele, né? Olha só, gente, na semana que vem, então, a gente vai falar sobre os tipos de açúcares, quais são os mais saudáveis. A gente já falou aqui no nosso programa, mas é muito interessante a gente falar de novo sobre a questão dos adoçantes, né, Carla? Podemos até complementar um pouquinho na semana que vem, já que vamos falar do açúcar, né? Já podemos falar alguma coisinha também dos adoçantes, que é interessante porque todo mundo usa, né? Algumas pessoas acabam, assim, às vezes, substituindo o açúcar pelo adoçante,
né? E achando às vezes que ele está fazendo um bom efeito. E né? aí, às vezes as pessoas usam até os adoçantes em receitas, né? Coisa que não pode, né? Já tem um específico, por exemplo, na Nutrivida nós temos o adoçante culinária, que ele é próprio para forno e fogão. Jamais você pode usar o adoçante líquido, né? Então, visite a Nutrivida, conheça esses produtos que a gente indica, né? A gente dá as dicas certas, que as pessoas vão fazer as coisas de forma correta. Né? E passa o endereço pra gente, então, da Nutrivida? Na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, e no 3268-3131. Ok, então, gente, esse foi para você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje, com um tema muito interessante. E você em casa, como que você usa o açúcar? Ou você abusa do uso do açúcar? Na semana que vem, saiba quais são as opções mais saudáveis aqui no nosso Momento Saúde e Nutrição. Voltamos na próxima quarta com mais um quadro Saúde e Nutrição da 87.